Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando sequência aqui à nossa aula de Direito Reais. Hoje o tema estudado é servidão. Gostaria aí de fazer um primeiro, enquanto eu abro os slides aqui, de comentar que tenho recebido aí diversas mensagens de vocês, né, tanto comentários no YouTube, quanto comentários no Instagram, mensagens no WhatsApp, e tenho respondido todo mundo. Fico muito feliz aí que vocês têm demonstrado estarem gostando das aulas. Mostra assim que eu estou no caminho certo. Eu também de agradecer, além dos comentários, das mensagens, agradecer aos alunos que voluntariamente ou acrescentaram ou trocaram de matéria letiva para pegar a minha letiva de temas de direito civil, tá? A turma aumentou bastante na semana passada em que vocês podiam trocar de letiva. A minha turma de temas de direito civil ganhou diversos alunos e também tem alunos que, por não ter crédito, né, pediram para escutar a aula como ouvinte, participar como ouvinte. Então, agradeço aí a todos vocês pelo que eu considero um grande elogio, beleza? Então, iniciando nossa aula aqui de servidão, pessoal, começar dizendo que a servidão ela é tratada no artigo 1378 a 1389 do Código Civil. Como eu havia dito na última aula, a gente vai agora navegar de forma linear, quase linear pelo Código Civil, né? Seguindo a sequência ali apresentada pelo Código. A aula passada a gente viu superfície, que são os artigos imediatamente anteriores a esse. E a aula de hoje a gente já dá início ao tema servidão, que começa no artigo 1378 e termina no artigo 1379. É válido até que vocês deem um pause na aula, né? Peguem o código e deem uma lida. São poucos artigos, são 11 artigos aí, né? Se eu não calculei errado. São 11 artigos só. Então, deem uma lidinha, que aí vocês vão conseguir acompanhar a aula em outro patamar, igual ao Flamengo, em outro patamar, beleza? Bom, os temas que a gente vai tratar na aula são esses aqui, do 1 ao 11, ok? Começando com a origem. Ela tem origem no direito romano, estando relacionada à escravidão, servos, né? Implicava a ideia de que uma pessoa era obrigada a servir perpetuamente a outra, ao senhor. E o conceito de servidão, né, jurídico, foi no período justiniano que passou a abarcar a relação de sujeito entre dois prédios. Então vejam que, assim como a superfície, a servidão também tem origem no direito romano, né? E qual é o conceito de servidão, né? O que é a servidão? É bem tranquilo, pessoal. Assim como superfície, é bem tranquilo, tá? É um direito real, vocês já sabem disso. Ele é instituído voluntariamente, ou seja, por acordo entre as partes, tá? Pode ser gratuito ou oneroso, ou seja, pode ter alguma contraprestação ou não por parte do prédio serviente, por dois prédios, um chamado dominante, outro chamado serviente, sendo que o prédio dominante, ele grava o prédio serviente, restringindo, portanto, em alguma medida o domínio, obtendo com isso utilidade ou comodidade. E aí, o que é? Assim, tem várias coisas importantes aqui, mas a primeira delas é o seguinte: quando a gente falar em prédio, vocês entendam imóvel, tá? Não precisa existir um edifício, não precisa existir edificação, tá? É questão de imóvel. Então, são dois imóveis, dois terrenos, né? Sendo que um terreno é o terreno dominante e outro terreno é o terreno serviente, o servo, né? O serviente ele vai permitir que o dominante obtenha alguma utilidade, né? Mediante a utilização do prédio serviente, ok? E pode ter alguma contraprestação ou não, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Esse encargo pode consistir tanto no dever de tolerar que o prédio dominante utilize o prédio serviente para certo fim, como pode consistir na obrigação de não praticar determinado ato de utilização do seu bem. No direito brasileiro, pessoal, a servidão, ela não é elencada, o rol de possíveis servidões não é elencado de forma taxativa no nosso Código Civil. Portanto, as partes elas podem combinar, né, como que vai funcionar essa utilidade, que utilidade vai ser essa, tá? E aí existem exemplos aí
mais costumeiros, né, de servidões, tá? Então, bastante comum é a servidão de passagem, na qual o prédio dominante ele tem direito a passar pelo prédio serviente, né, para chegar a um determinado local, outro imóvel, uma área pública. A servidão de não edificar em certa altura. Então, por exemplo, você comprou um terreno de vista para a praia, para o mar, né? Só que na frente do seu terreno tem um outro terreno. E você não quer que essa pessoa do terreno da frente construa um prédio mais alto do que 2 andares, né? Ou uma casa mais alto do que 2 andares, porque vai tapar a sua vista da praia. Então, o que você pode fazer? Você pode combinar, né? Realizar por meio de um contrato ali, a instituição da servidão, lembrando que tem que ter o registro, né, pessoal, na matrícula do imóvel, na qual fique constando que o imóvel serviente, né, o imóvel da frente, não poderá construir acima de tantos metros, ok? Temos aí o direito de passagem de aqueduto, você passa uma canalização para pegar a água que exista no terreno do seu vizinho. Temos a servidão de pastagem, na qual o prédio dominante ele pode conduzir o seu gado para pastar no terreno vizinho, no imóvel vizinho. Servidão de caçar, então o prédio dominante tem direito a caçar em determinado local ou na propriedade toda do prédio vizinho. Servidão de fazer com que as águas pluviais do seu terreno, né, corram para o vizinho e etc. Né? As partes podem criar diversas espécies de servidão, inclusive pode limitar, por exemplo, na servidão de caça. As partes podem combinar. O proprietário do prédio do dominante, né, poderá caçar no prédio serviente às quartas e sextas-feiras de 10 da manhã a meio-dia, por exemplo, tá? Pode haver uma servidão aí com vários prédios também, diferentes. E aí combina que um prédio vai poder usar as quartas-feiras, caçar as quartas-feiras de 10 a meio-dia, o outro é quinta-feira de 11 às 3 da tarde. Então, as partes podem livremente convencionar, tá? A servidão de aqueduto, por exemplo, de trazer água, pode ser combinada a quantidade de água que vai ser trazida também, tá? Isso tudo as partes combinam. E lembrando que tem que ser um combinado, tá? Isso não pode ser forçado, não pode ser obrigado. Tem que ser tudo por meio de um acordo, de um contrato, ok? As partes podem estipular regras para a utilização da servidão, foi justamente o que eu falei aqui. Exemplo, numa servidão de trânsito ou caça, podem restringir os horários em que se admite a circulação no prédio serviente. Numa servidão de retirar água, podem definir o volume máximo de água a ser retirado, e etc. E aí, quando eu trouxe a característica aí de acordo, né, que tem que ser um contrato, tem que ser algo combinado, isso serve para diferenciar a servidão de passagem da chamada passagem forçada, que vocês já estudaram em Reais 1, certo? Servidão de passagem, como a gente viu, ela é tratada nos artigos 1378 e seguintes do Código Civil, enquanto a passagem forçada ela é tratada no artigo 1285. A servidão de passagem é um direito real em coisa alheia. A passagem forçada é um direito de vizinhança. E aí a principal diferença, pessoal, a servidão de passagem ela é facultativa, vez que ela é instituída de forma consensual, podendo ser gratuita ou onerosa, ou seja, pode haver contraprestação ou não. Já a passagem forçada ela é obrigatória, vez que instituída de forma forçada mediante indenização. E aí o que diz o artigo 1285 para a gente relembrar aqui esse artigo? O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Nesse caso, se o acesso passar a existir, o direito de passagem deixa de ter cabimento, mas o dono do imóvel pode convencionar com seu vizinho a constituição de uma servidão de trânsito, de maneira a conseguir um caminho mais cômodo para a via pública. Ok? Beleza. Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, imagina que a gente tem um terreno aqui, né? E aí nós temos um terreno aqui. Imagina que são terrenos grandes, né? E por aqui passa uma estrada. Calma, calma.
Por aqui passa uma estrada. E por aqui por cima passa também uma outra estrada, mas é uma estrada menor, digamos assim, estrada de terra, que vai para outro local. Aí o que ocorre, pessoal? Esse prédio aqui, ó, vamos chamar de A, prédio B. O proprietário do terreno A, ele prefere acessar essa estrada aqui, que é uma estrada maior, né? Ele não quer pegar essa estrada piorzinha para conseguir chegar lá nos locais, né? Então, ele pode combinar com o proprietário do prédio B de permitir, por exemplo, uma passagem aqui, ó. Deixa eu botar em vermelho, né? Fica melhor. De permitir uma passagem aqui, né? Para ele, da casa dele, conseguir acessar o terreno grande, certo? Isso é uma servidão de passagem, ok? Por que é uma servidão de passagem e não uma passagem forçada, né? Porque ele tem acesso à via pública, né? Digamos que essa estrada aqui, depois ela dê uma volta, vá lá para cima, imagina que isso seja muito longo. Volte, venha e acaba no final chegando aqui. Então, assim, né, o proprietário do terreno A, no final das contas, iria conseguir chegar na estrada que ele queria, né? Mas isso ia tomar-lhe muito tempo. Então, ele combina com o proprietário do prédio B, né? E aí vamos dizer que tem outros terrenos aqui, né? Tem um terreno aqui também. Aí tem outro terreno aqui. Tem um terreno aqui, outro aqui, né? São vários terrenos. E o proprietário do prédio A combina, então, com o prédio B, né? Registrando isso na matrícula dos imóveis, que vai ter esse direito de passagem. Aí o prédio A é quem, pessoal? O prédio A é o dominante, porque ele que utiliza, ele que obtém utilidade do outro prédio. E o prédio que acaba tendo limitado, em parte, o seu direito, né, de propriedade, porque ele permitiu ali um uso do espaço de uma parte da propriedade dele, né, e ele tem que respeitar essa passagem, esse direito essa servidão de passagem. Então, ele voluntariamente acabou por limitar um pouco a sua propriedade, certo? Esse cara é chamado de serviente, é o prédio serviente, beleza? E o proprietário do prédio B pode falar, olha, eu deixo você passar por aqui, mas eu cobro R$1.000 por mês. Pode, tá? Mas eu cobro R$10.000 fixo, de uma vez só, e você pode usar depois direto. Pode também, as partes podem combinar, beleza? Então, vou travar aqui o Stop Share. Eu trouxe aqui uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai tratar justamente dessa diferenciação entre servidão e passagem forçada. Diz o seguinte: civil, direito de vizinhança, passagem forçada, imóvel encravado, tutela possessória. Em que pese a passagem forçada e a servidão de passagem guardarem certa similitude, por constituírem verdadeira restrição ao direito de propriedade, os fundamentos e pressupostos dos institutos são distintos. A primeira consiste em prerrogativa. A primeira, quem é? Passagem forçada. A passagem forçada consiste em prerrogativa conferida ao vizinho, titular de imóvel encravado, de estabelecer seu acesso à via pública, transpondo no percurso o imóvel confinante, tratando-se de imposição normativa. Então, no exemplo que eu desenhei para vocês, se não existisse aquela estrada lá em cima, imagina que o imóvel está no meio do nada, né? Ele poderia aí forçar a passagem dele pelo imóvel A, né? Agora já não lembro se era o A ou B, mas aquele imóvel de baixo, mediante uma indenização com base no artigo 1285. Não seria uma servidão, seria chamada passagem forçada, tá? Já a servidão de passagem constitui direito real em coisa alheia, que é o que a gente está estudando, tendo como finalidade única facilitar o acesso a um prédio, independentemente de existir ou não encravamento decorrente do acordo de vontade entre proprietários dos prédios dominantes e servientes. Beleza? É o exemplo que a gente viu. Então, já tendo aí o conceito em mente, os exemplos em mente, né? Tendo desenhado, demonstrado como é que se daria uma servidão de passagem, né? Que características a gente já conclui que existem na servidão? A primeira é que ela tem como objeto um bem imóvel,
né? E aí essa característica é chamada de predialidade, ok? A servidão ela é registrada sempre no imóvel e ela não existe servidão em bens móveis, ok? É sempre em bens imóveis, em prédios, em terrenos. Os proprietários e prédios, sempre que falar prédio, pessoal, lembra que é imóvel, né? Não precisa ter uma construção ali, tá? Os proprietários e prédios devem ser diversos, não há servidão sobre o mesmo prédio nem sobre coisa própria. Então, lá naquele exemplo que eu tinha dado, né, do desenho que eu fiz, imagina que o proprietário do terreno A comprou a propriedade do terreno B e ele se tornou dono dos dois terrenos. Nesse caso, não existiria mais a servidão, ok? Porque uma característica da servidão é que os donos dos prédios, proprietários, sejam diferentes, beleza? Não existe servidão em coisa própria, tá? Essa é a regra. Terceira característica, a servidão ela deve representar utilidade para o prédio dominante. Inclusive, a gente vai ver, né, que essa é a finalidade, essa é o âmago de existência da servidão, é isso, é representar alguma utilidade. Então, até que quando a gente verificar as formas de extinção da servidão, a gente vai ver que diversas têm relação com o fim dessa utilidade, né? A extinção da servidão quando utilidade não há mais, beleza? A servidão ela acompanha o prédio na sua transmissão, é o caráter de ambulatoriedade dos direitos reais que a gente já viu na aula 1, né? Quando a gente fez aquela revisão. Então, por exemplo, você vende o seu prédio, você aluga o seu prédio, a servidão continua lá, beleza? Pode ser, você doa o seu prédio, você falece, o seu prédio é transmitido aos herdeiros, a servidão continua lá, até ser cancelado, ok? Ela pode ser gratuita ou onerosa, a gente já viu. E a doutrina diverge se teria de ser por tempo indefinido ou se ela poderia ser temporária, submetida a termo ou condição, ok? Particularmente, eu não vejo problema em ela ser temporária, tá? Eu acho que as partes têm autonomia privada aí para decidir o que for mais cômodo para elas, beleza? A UTPG nos diz o seguinte, ó. A doutrina mais antiga costuma exigir uma utilidade perpétua, como a água ou a luz do sol. Mas tal entendimento foi relativizado, haja vista as modalidades de servidão que recaem sobre a exploração de pedreiras ou de outras riquezas naturais esgotáveis que não duram para sempre. Assim, nos dias atuais, admite-se tanto a servidão perpétua, como também a limitada no tempo, subordinada a termo ou a condição resolutiva, desde constituída para a produção de efeitos duradouros. Então, imagina uma servidão, né, de retirar pedra do terreno vizinho. Você vai tirando a pedra, né, a pedreira vai reduzindo, certo? E aí, se tira a última pedra, acabou a pedreira, faz sentido existir uma servidão de tirar pedra onde não existe mais uma pedreira? Vai nascer nova pedreira ali? Não vai, né? Então, nesse sentido, a servidão não seria perpétua, certo? Ok. Uma classificação muito importante, pessoal, das servidões, tá? Vocês vão ver autores que tratam de outras classificações, mas, para mim, a mais importante é essa classificação aqui, ok? Classificação em servidão aparente ou não aparente. Tá? Então, como eu disse, é a principal classificação, vez que ela irá influenciar a existência de posse e, consequentemente, a possibilidade ou não de uso capião. Servidões aparentes são aquelas que se manifestam por sinais exteriores permanentes. Então, por exemplo, uma servidão de aqueduto em que o prédio dominante faz passar a água por meio de um conduto externo, de uma calha, de um próprio aqueduto, né, visível, instalado no prédio serviente. Nesse caso, a servidão é aparente, porque você olha e você vê ali, né, o objeto da servidão, certo? Já na servidão aparente, não. Você não identifica a servidão por nenhum sinal visível. Então, um exemplo clássico de servidão não aparente, aquela que eu comentei lá no início, a de não construir acima de determinada altura, né? Como é que alguém que está visitando o seu imóvel, né? Como é que alguém que está passando na rua, como é que alguém vai saber que existe, né, entre as partes, uma servidão de não construir, né? Nunca vai saber. Então, essa servidão é não aparente. Na verdade, nunca vai saber, não. Se ela pedir uma certidão, né, da matrícula do imóvel, ela vai ver que está registrado lá na matrícula a servidão, né? Mas, se não for isso, ela nunca vai saber, porque a servidão não é aparente. Tendo em vista essa classificação, eu pergunto para vocês, uma servidão de passagem, ela é aparente ou não é aparente?
Beber uma água aqui enquanto vocês pensam. Depende, pessoal. Ela pode ser aparente, se estiverem presentes obras permanentes, tal como a abertura de uma via, essa via seja calçada, né? A instalação de porteiras, ou outros exemplos que indiquem de forma ostensiva que o local serve de passagem para o titular do prédio dominante, conforme súmula 415 do STF. Contudo, pode também ser não aparente, né? Como no caso de o vizinho entrar no terreno vizinho, permitido por meio de uma servidão de passagem, devidamente registrado, ok? Mas ali não existe nenhum caminho no chão, tá? Uma servidão que não há sinais exteriores, né, de que existe ali uma servidão de passagem. Então, vai depender, tá? Isso vai ser importante para o uso capião, que a gente vai analisar mais à frente, beleza? Que é justamente as formas de constituição da servidão. Lembrar que pelo artigo 1227, que a gente já estudou na primeira aula, deve haver registro na matrícula do imóvel para que seja constituído um direito real, certo? E a servidão sendo direito real, então precisa do registro na matrícula do imóvel. Como é que ela pode ser constituída? Por meio de um contrato. Esse contrato pode ser gratuito ou oneroso. Lembrar a regra do artigo 108 do Código Civil, que exige que esse contrato seja na forma de escritura pública, caso o imóvel seja superior a 30 salários mínimos, certo? Ela pode ser constituída por testamento, por sentença judicial, que homologa a divisão de terras particulares, caso necessário, uma questão muito específica tratada no artigo 596, inciso 2 do Código de Processo Civil, ou por uso capião, e aí que é a importância da classificação analisada anteriormente. Por uso capião, somente no caso de a servidão ser aparente. E por quê, pessoal? Porque para você ter uso capião, você precisa externar a posse. Você precisa demonstrar a sua posse. Você só consegue demonstrar posse se a servidão for aparente, beleza? Nas servidões não aparentes, não ensejam posse. E, por conseguinte, não ensejam a uso capião, ok? A uso capião, pessoal, ela é tratada, da servidão, ela é tratada no artigo 1379 do Código Civil, que diz que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Então, você entrou com uma ação de uso capião, de uma servidão, obteve a sentença de procedência, transitou em julgado, você pega essa sentença, leva lá no cartório de imóveis e registra a servidão. Isso no caso, veja que o prazo é de 10 anos, né? No caso da posse ser de boa-fé, ok? Agora, se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 anos, é a posse de má-fé, né? E o prazo aqui previsto, veja que é de 20 anos. Isso a gente vai tratar logo na sequência, vamos fazer um comentário sobre isso, beleza? Então, só relembrando aqui, servidão aparente é que se manifesta por obras exteriores e por isso mesmo visíveis. Servidão não aparente é que não se materializa dessa forma e não enseja posse, de modo a ser inviável o usucapião. Sobre os prazos da usucapião, pessoal, vocês lembram no semestre passado que vocês estudaram usucapião? Quais eram os prazos? Tá? Da usucapião extraordinária e da ordinária? Pois é. A usucapião ordinária, ela tinha prazo de 10 anos, né? Se houvesse aí justo título, e é justamente o mesmo prazo previsto aqui para a servidão, certo? Agora, na usucapião extraordinária, aquela que não há justo título, né? O Código Civil, quando trata da usucapião, de forma geral, ele coloca o prazo de 15 anos, né? O usucapião da propriedade coloca o prazo de 15 anos, beleza? Na servidão, ele colocou o prazo de 20 anos. E aí muitos autores criticam, com razão, tá? Com razão, esse prazo de 20 anos, porque não faz sentido se exigir apenas 15 anos, né? Para que você obtenha ali, por meio da usucapião, a propriedade e exigir um prazo maior para você adquirir um direito menor, uma mera servidão, né? Se com 15 anos você adquiriria a propriedade,
não faz sentido que isso exija para adquirir uma mera servidão um prazo de 20 anos, um prazo maior, tá? Nesse sentido, o enunciado 251 do CJF diz o seguinte: o prazo máximo para uso capião extraordinário de servidões deve ser de 15 anos, em conformidade com o sistema geral de uso capião previsto no Código Civil. O fundamento é o que eu expliquei para vocês. E aí o TPDino vai comentar sobre isso o seguinte: a inconsistência entre os prazos, que se deve provavelmente ao descuido do legislador, vem sendo asperamente criticada pela doutrina. Haja vista não existir justificativa para submeter ao uso capião do direito real limitado, servidão, a prazo mais extenso do que o previsto para a propriedade plena. Melhor teria andado o código se tivesse alinhado os prazos, reduzindo para 15 anos o aplicável à servidão, tal como feito em relação ao uso capião extraordinário do domínio imobiliário, beleza? E aí eu trouxe uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também, sobre o uso capião, mas o que tem se demonstrado aí, pelo menos o que eu verifiquei em pesquisas, na prática, que os tribunais adotam o prazo de 20 anos previsto no Código, beleza? Então, apelação civil, direito civil, uso capião extraordinário de servidão de aqueduto, correta identificação do prédio dominante e do prédio serviente, aquisição da servidão por uso capião, requisitos legais, posse com hominus domini, contínua, mansa e pacífica, lapso temporal, artigo 1379, foi o que a gente viu, servidão é aparente, elementos dos autos que comprovam que a parte autora capta, por meio de aqueduto, água no manancial localizado no interior da propriedade da apelante há mais de 20 anos. Uso capião extraordinário, né, sem justo título boa-fé. Sem interrupção nem oposição. Utilização com hominus domini, manutenção da sentença. E aí a pessoa, né, a proprietária do prédio serviente, né, ela vai pegar essa sentença, vai levar no registro, e lá vai ficar constando a existência dessa servidão. Ok. E aí o artigo 1383 vai tratar aí das questões relativas ao direito de utilizar e conservar a servidão. Então diz o seguinte: o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Isso significa que justamente é isso que é a limitação do direito de propriedade do prédio serviente, né? Ele tem que respeitar o exercício legítimo da servidão. Então, se combinou de passar, né, uma servidão de passagem, ele não pode meter um portão com um cadeado ali e não entregar as chaves para o proprietário do prédio dominante, né, impedindo que ele passe. Não pode soltar uns cachorros bravos ali que, se alguém passar a pé, né, vai ser mordido. Enfim, e inúmeros outros exemplos aí que a gente pode criar aqui e pensar, certo? O dono do prédio dominante tem o direito de usar e conservar a servidão. Exemplo, limpar, reparar o caminho, levantar aterro, corrigir erosões. Caso o dono do prédio serviente embarace o exercício legítimo da servidão, o dono do prédio dominante pode manejar uma ação judicial. Então, pode ser uma ação sucessória, uma ação indenizatória, depende do caso concreto. Beleza? Eu trouxe uma decisão aqui que é de uma reintegração de posse, né, de uma servidão de passagem na qual o proprietário do prédio serviente construiu um prédio mesmo, né, uma casa, um apartamento, não sei o que foi, um edifício, bem onde passava a passagem, né, do prédio dominante, impedindo, consequentemente, aí, o uso da servidão, né? Então, vamos lá, aqui do Tribunal do Rio de Janeiro. Reintegração de posse e edificação não consentida sob servidão de passagem. Local utilizado pela perante e outros moradores. Construção de 2 cômodos sobre tal servidão de passagem. Prova pericial que constata que a servidão existente entre os imóveis em que a autor e o réu exercem a posse foi indevidamente alterada pelo apelado. Esbulho comprovado. Requisitos do artigo 927 CPC atendidos. Legitimidade da proteção processória, com finalidade de restabelecer o status quo antes, impondo ao esbulhador a demolição da indevida construção que embaraça a utilização do imóvel da autora, extinguindo arbitrariamente a servidão. Julgar procedente o pedido, determinando o desfazimento da edificação indevida pelo réu ou as suas expensas, invertidos os ônus sucumbenciais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu trouxe um caso aqui para a gente trabalhar. Isso é inventado, não é inventado não, é um caso concreto também.
Maria é proprietária do prédio dominante, enquanto João é o proprietário do prédio serviente, pelo qual passa uma viela, que é a servidão de passagem. Por questões de segurança, aí não tem um ponto, foi em vírgula. Por questões de segurança, vírgula, João instala um portão e um cadeado. Deixa eu já mexer nisso aqui, pessoal, para quando enviar para vocês, já está certinho. Então, por questões de segurança, o João ele instala um portão e um cadeado na viela, dando uma cópia da chave para Maria. E aí indaga-se: João estaria impedindo Maria de utilizar a servidão? O que vocês acham? Resposta: nem sempre, né? Nesse caso parece inclusive que não, porque não há impedimento ao uso da passagem, já que o João deu a cópia da chave do portão para Maria, então ela consegue passar, né? Por questões de segurança, é justo que seja instalado um portão, né? Então, por isso, não se dá para dizer a priori, né, se uma atitude do proprietário do prédio dominante, do serviente, embaraçou, né, ou não o uso do direito de servidão pelo prédio dominante, certo? É preciso sempre analisar o caso concreto, beleza? Ok. Como é que ficam aí as obras com a conservação, né, e uso da servidão? Quem que vocês acham que deve, em regra, arcar com as obras? Ora, pessoal, parece lógico, né, que quem tem o direito aí de usar a servidão, né, deve conservá-la, certo? Faz lógica isso, não faz? E quem tem o bônus arca com o ônus, né? O proprietário do prédio serviente ele já está ali tendo a sua propriedade limitada, certo? Nada mais justo do que o prédio dominante, em regra, arque, tá? Então, essas despesas de conservação e uso cabem ao prédio dominante, salvo se as partes decidirem de forma diversa. Fundamento: aquele que tem o bônus deve arcar com o ônus. Se a servidão pertencer a mais de um prédio, as despesas são rateadas. Então, vamos lá para o desenho. Então, olha só, vou usar esse mesmo desenho aqui e vou botar um outro prédio aqui. C, que também é dominante. E também porque ele também, ó, a passagem vai aqui, ó, que bacana, como é que é a passagem? Os dois utilizam, entende? Esse cara utiliza, o proprietário do prédio C utiliza, o proprietário do prédio A utiliza também, né? A mesma servidão de passagem pelo prédio B. Nesse caso, né? Nesse caso, as despesas são rateadas entre os dois prédios dominantes, beleza? Entendido isso, pessoal? Beleza. Então, um caso aqui para a gente trabalhar. Numa servidão de passagem, fora convencionado que as despesas para a conservação do caminho seria do prédio serviente, ou seja, não foi a regra, eles acordaram que ia ser diferente da regra, né? Todavia, as despesas de manutenção são muito vultuosas, muito caras. O proprietário do prédio dominante, serviente, desculpa, não deseja mais assumir tal encargo. Ele fala: eu não aguento mais pagar, tá muito caro para eu manter essa estrada aqui. A gente combinou que eu ia ter que manter ela ladrilhada e eu estou gastando muito aqui com ladrilho, não está dando para mim. E ele pode fazer alguma coisa? Pode sim. O artigo 1382 permite que ele faça algo. E o que é isso? Ele pode se exonerar do seu dever de manter a servidão, né? Se abandonar a propriedade em favor do dono do prédio dominante. É claro que ele não precisa abandonar o terreno todo dele, é só o terreno relativo à servidão. Então, numa servidão de passagem, ele abandonaria aquele trechinho da passagem, certo? E olha que legal, aí ele abandona em favor do prédio dominante. Aí o prédio dominante virará o proprietário daquele pedaço e, consequentemente, por ser o proprietário, ele vai ter que arcar com as despesas, né? Se o proprietário, né, do prédio dominante recusar, aí a ele passa o dever de custear as obras. Bom, com relação à alteração do local da servidão, né? A servidão pode ser alterada de local ou não. Quem trata isso é o artigo 1384, que diz o seguinte:
A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente, claro que é onde está a servidão, né, pessoal? E as suas custas, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, né? O prédio dominante, por sua vez, pode também fazer alteração, arcando, né? Quem faz alteração arca, ponto. Se houver considerável aumento na utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Então, a regra é, o prédio serviente pode, se não diminuir as vantagens do prédio dominante. Então, ele tira a servidão de passagem de um local, põe um no outro local, e isso não faz diferença nenhuma, não causa prejuízo nenhum ao prédio dominante. Pode. Já o prédio dominante, ele pode também, mas somente se não prejudicar o prédio serviente, claro. E também, além disso, tem um requisito a mais legal, que ele tem que aumentar a utilidade dele, consideravelmente, ok? Ele tem que aumentar consideravelmente a utilidade dele. Bom, pessoal, então aqui a gente chega na análise da menor onerosidade ao prédio serviente, tratado no artigo 1385 e parágrafos. Então, o exercício da servidão, né, ele, em regra, né, ele deve se restringir aí às necessidades do prédio dominante. Bom, pessoal, então a gente chega aqui na questão da menor onerosidade ao prédio serviente, previsto no artigo 1385 e seus parágrafos. Isso significa que, como a servidão ela é um ônus ao prédio serviente, né, o exercício da servidão pelo prédio dominante ele deve se restringir às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente, né? Existe civilidade no uso da servidão. Por isso, descabe a ampliação da finalidade da servidão. Então, por exemplo, pessoal, uma servidão de passagem de água de chuva não pode ser utilizada para passagem de esgoto. Uma servidão imposta para retirar água para uso doméstico não pode ser utilizada para uma atividade de irrigação, porque o uso da água aí vai ser em uma quantidade muito maior, né? Você vai estar agravando o encargo do prédio serviente, certo? Agora, os parágrafos eles vão tratar de questões específicas, né? Então, o parágrafo 2º ele vai dizer que nas servidões de trânsito, a de maior ônus inclui a de menor, né? Como se fosse o quem pode o mais, pode o menos, tá? Então, uma servidão instituída para passar veículo pode passar pessoa, pode passar bicicleta, pode passar pedestre, tá? Porque isso é menos oneroso, né? Polui menos, faz menos barulho, destrói menos o chão, né? Da passagem em si, ok? E aí, como exceção, o código também prevê que se as necessidades da agricultura ou indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do prédio serviente é obrigado a sofrê-la, e obrigatoriamente, é chamada de ampliação compulsória, né, da servidão. Todavia, nesse caso, o prédio serviente ele terá que ser indenizado. Isso é tratado aí no parágrafo 3º, que diz o seguinte, pessoal: se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do prédio serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Sobre o tema, o TPGino vai falar o seguinte: tal norma, que encontra seu fundamento da função social da propriedade, aí função social da propriedade de quem? Do prédio dominante, né? Mitiga o caráter voluntário da servidão. Por que mitiga? Porque o prédio servente ele é obrigado a aceitar, muito embora haja indenização, ele é obrigado a aceitar, né? Ele não concordou, lembrando que é servidão, tem que ser um acordo entre as partes, né? Autorizando que se imponha ao prédio servente ônus maior do que havia consentido suportar, com vistas a atender prioritariamente ao desenvolvimento da atividade econômica conduzida no prédio dominante. As necessidades a que alude o dispositivo legal podem decorrer da expansão física da cultura ou indústria, da introdução de novos meios de produção ou ainda da substituição de uma atividade por outra, desde que respeitado o fim da servidão. Então, um exemplo, uma servidão de pastagem de ovelha, que é um animal de menor porte, que come menos, que destrói menos a terra, porque é menos pesado, né? Pode ser convertida numa servidão de pastagem de gado, que come mais, é mais pesado e acaba destruindo mais ali a terra, né? Então, isso se o proprietário do prédio dominante, né, tinha ali uma criação de ovelha, um direito de pastagem, né, das ovelhas no terreno do prédio serviente, e passa ali a criar gado, né? E ele aí vai poder compulsoriamente obrigar o prédio serviente a aceitar que o gado dele paste no terreno, beleza? E aí, sobre essa temática da menor onerosidade ao prédio serviente, já dei spoiler, trouxe uma questão aqui para vocês, um caso concreto, beleza?
Ana é proprietária do prédio A, o dominante, que possui servidão de direito de passagem no imóvel B, serviente, de propriedade do João. Então, a gente tem a Ana e João, né? A Ana é proprietária do prédio dominante, tem direito a passar pelo prédio do João, serviente. Ana passa, só que a Ana ela passa a deixar os 4 cães dela, de estimação, botijão de gás, tijolo e outros materiais de construção na passagem, para o qual se volta algumas janelas do imóvel serviente, do João, né? Então, o João, incomodado com a situação, deseja saber se Ana tem direito a usar a passagem dessa forma. Como é que vocês responderiam ao João? Pessoal, vocês são advogados do João, foram consultados por ele. Ora, pela regra ali, o princípio da menor onerosidade, não, né? A Ana está desvirtuando o uso da passagem, né? O combinado ali foi que ela passaria por ali, não deixaria seus cães, deixaria botijão de gás, deixaria material de construção, tá? E nesse sentido, decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz: o exercício da servidão deve conter-se nos limites das necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente, sendo, ademais, vedada a sua utilização para fim diverso daquela para a qual foi constituída. Repare que a norma em questão tem por finalidade reprimir o abuso do direito por parte do prédio dominante. Quem trabalhou o trabalho em responsabilidade civil comigo sabe bem disso, viu? A gente viu bem isso, o abuso do direito. A despeito de exercido em caráter exclusivo, trata-se de direito real sobre coisa alheia, servidão de passagem constituída em favor do prédio ocupado pelo dominante, cuja área integra o imóvel. Beleza. Observa-se que a parte autora vem desvirtuando a finalidade do direito real, constituída em favor de seu imóvel, ao manter no corredor de passagem, para o qual se voltam ao menos 3 janelas do imóvel serviente, ocupado pelo réu, seus 4 cães de estimação, botijão de gás, tijolo e outros materiais de construção, enquanto que, em contrapartida do seu imóvel, se preserva isolado por uma escadaria que lhe dá acesso. Então, provimento aí parcial para que a autora dê porque teve uma reconvenção aqui, né, pessoal? Dê a destinação adequada à servidão de passagem constituída em favor do seu imóvel, promovendo a retirada dos objetos depositados na referida área e abstendo-se de nela manter seus animais de estimação, seja menor onerosidade ao prédio serviente. Beleza? Uma outra questão importante sobre a servidão é indivisibilidade, prevista aí no artigo 1385, que diz: as servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma do prédio serviente, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem certa parte de um ou de outro. Então, em regra, se os imóveis se dividirem ali, a servidão continua, tá? Então, vamos lá, por exemplo. Deixa eu pegar tudo aqui para dar os 2 exemplos de uma vez só. Excepcionalmente, a servidão pode não subsistir por sua natureza ou destino. Não, se por sua natureza ou destino, só se aplicar a certa parte de um outro imóvel. Então, nesse segundo caso aqui, imagina um imóvel com uma servidão de retirada de água, né? É o prédio serviente, que tem passando um rio ali, né? E esse imóvel foi dividido em 2, sendo que num terreno ficou a mata, e no outro terreno ficou a mata e o rio. Faz sentido existir uma servidão de retirada de água de uma propriedade, de um terreno agora que não tem água? Não faz. Então, nesse caso, por perda aí da finalidade, não teria utilidade, não haveria mais a servidão nesse novo terreno constituído, mas se manteria, né, no terreno onde ainda existe água, né? E no caso do outro ali imóvel, vou dar um exemplo aqui agora para vocês, pegando aqui o desenho. Então, nós temos aqui o nosso desenho, né? Imagina que o proprietário do terreno B, ele desmembra o terreno dele em 2. Vou criar 2 terrenos aqui e vou vender um deles pro D. Veja, pessoal, que já existia uma servidão de passagem aqui por um terreno, mas agora existem 2 terrenos, né? Aí a pergunta é a seguinte: esses novos terrenos criados, né? Continua existindo um terreno de passagem? Por exemplo, esse terreno D, né? Continua existindo essa servidão de passagem nele? A resposta é sim, continua, beleza? Essa que é a questão. Agora, o outro exemplo é o seguinte, ó.
Tem uma propriedade aqui, né? Terreno aqui. Tem outro terreno aqui. Aí aqui passa um rio. Como é que eu tô desenhando ruim? Aqui, ó. Aqui passa um rio e existe uma servidão de aqueduto, né? Então esse cara aqui, ele pega a água do rio e traz para o terreno dele, beleza? Terreno A, tá aqui, ó. Terreno A, terreno B, né? Quem é o prédio dominante aí, pessoal? É o B, né? E o prédio serviente é o prédio A. Aí o prédio serviente é dividido. Por que tá uma borrachinha? É dividido. Calma aí, pessoal, que tá bravo aqui. Pronto. É dividido em dois, né? Então, sobre o imóvel A, que existe um direito à servidão de aqueduto, ele é dividido em dois. No A e vamos botar aqui no C. Faz sentido, pela regra da indivisibilidade, a servidão de aqueduto, né, mantém-se no A e no C, mesmo havendo a divisão, né? Mas faz sentido manter no C? O C não tem água passando por ele. Vai existir uma servidão de retirada de água, de aqueduto, por algum lugar que não passa água? Não faz sentido. Então, nesse caso, seria uma exceção ao princípio da indivisibilidade. Bom, pessoal, chegamos então às formas de extinção da servidão ao final da aula, beleza? Está acabando. Então, salvo na desapropriação, a servidão registrada só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada, de acordo aí com a Lei de Registros Públicos. São formas de extinção: a renúncia, né? Quando o prédio dominante ele diz não quero mais, eu abro mão da minha servidão, não tenho mais interesse. Tá? Lembrando aí que a renúncia é um ato voluntário do titular do prédio dominante que não depende da aceitação do prédio serviente. Lembrar da regra do artigo 108 do Código Civil, que diz que para atos de renúncia, transferência, constituição, direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos é exigida a forma de escritura pública, beleza? Outra forma de extinção, pessoal, se cessar da utilidade ou comodidade que determinou a servidão para o prédio serviente. A servidão, como visto, o fundamento dela é essa utilidade criada ao prédio dominante. Portanto, se cessada a utilidade, cessada a servidão. Então, exemplo, uma servidão de esgoto, de escoamento de esgoto, né? Quando uma rede de esgoto passa a ser instalada na área do prédio serviente. Ele não precisa mais escoar o esgoto pelo prédio... Desculpa, quando uma rede de esgoto foi instalada no prédio dominante, né? Ele não precisa mais escoar o esgoto dele no prédio serviente, uma vez que no próprio prédio dele já foi instalada uma rede de esgoto ali, ok? Então perdeu a finalidade. Uma servidão de uso de pedreira, quando a pedreira se esgota, perdeu a finalidade, perdeu a utilidade, ok? E aí eu trouxe um exemplo aqui, a decisão daqui do Tribunal de Justiça do Rio, para exemplificar a questão. Servidão de passagem que não se confunde com passagem forçada. Beleza, qual é a controvérsia aqui, pessoal? É se surgindo, né, existe uma servidão de passagem, tá? E surge uma rua, é criada uma rua onde não existia, né? O fato de existir uma rua, né, atendendo ali ao prédio dominante, faz se extinguir a servidão de passagem? Não, né, pessoal? Lembrar que a servidão de passagem ela se diferencia da passagem forçada, né? Então, vai depender se, no caso, vai continuar existindo uma utilidade nessa passagem, certo? Então, vamos lá. Se a controvérsia acerca da necessidade de manutenção da servidão de passagem, instituída no terreno do autor, servidão consiste no gravame real, papapá, alega o autor, caso não incide, papapá, argumentando que a servidão de passagem não é a única forma possível para que os réus acessem seus respectivos terrenos. Ok, mas ser a única forma possível ou não, não é o que justifica a servidão de passagem, né? O que justifica a servidão de passagem é o quê? Pessoal, a utilidade. Então, a existência de outro acesso, diz o desembargador, não impede a servidão de passagem, que não se confunde com a passagem forçada. A servidão exige tão somente que proporcione utilidade. Já a passagem forçada é a hipótese de direito de vizinhança, na qual o dono do prédio que não tiver acesso à via pública pode, mediante pagamento de indenização, constranger ou obrigar o vizinho a lhe dar passagem.
Ao contrário do alegado pelo autor da ação, não se encontra presente em nenhuma das situações que autorizam a extinção da servidão. Ou seja, permanece aí a utilidade no uso da passagem no prédio serviente. Beleza? Então, outras formas aí de extinção, pessoal. Pela supressão das respectivas obras, por efeito de contrato ou outro título. Nesse caso, também se presume que cessou utilidade ou comodidade. Então, exemplo, uma servidão de tirar pedra, né? Enquanto durar a construção de uma barragem no prédio dominante, concluída a barragem, né? Presume-se que foi extinta a servidão. A servidão foi constituída para tirar pedra enquanto durar a construção de uma barragem, né? Se o prédio serviente resgatar a servidão, a resgate é um acordo de vontade, normalmente envolve compensação financeira, mas não necessariamente. Se houver aí a reunião, né, da titularidade dos dois prédios numa mesma pessoa, nesse caso há confusão, lembrando que não existe, né, direito de servidão em coisa própria, a gente viu isso nas características, então é uma forma também de extinção. Pela desapropriação do prédio serviente ou dominante, ver se é forma de aquisição originária da propriedade, então essa propriedade, por meio da desapropriação, ela é adquirida livre de gravames e ônus, então se existisse direito ali, o direito real de servidão gravando, né, não vai mais existir. Pelo uso da servidão por 10 anos contínuos. Pelo não uso da servidão pelos 10 anos contínuos, o fundamento é o mesmo dos anteriores, ali que a gente viu no início. Presume-se que cessou a utilidade ou comodidade. Tá? Então, numa seção de vista, né, que seria uma servidão, numa servidão de vista, que seria uma servidão não aparente, seria um exemplo do dono do prédio serviente construir um edifício, né, onde não poderia ter construído, e o dono do prédio dominante não reclamar durante 10 anos. Nesse caso, considera-se extinta a servidão, pelo não uso. Ou, outro exemplo, numa servidão de pastagem, caso o dono do prédio dominante não leve o seu gado para pastar lá por mais de 10 anos contínuos. Também, nesse caso, presume-se aí extinta a servidão. Então, as questões de concurso aqui que eu trouxe para vocês, para consolidar o aprendizado, olha que vocês são especialistas em servidões, beleza? Assinale a alternativa correta. A. Se as necessidades da indústria do prédio dominante... Opa, dei spoiler. Se as necessidades da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do prédio serviente é obrigado a sofrê-la, sem direito à indenização. Resposta falso nessa parte aqui, sem direito à indenização. Nesse caso, há direito à indenização. B. Não se admite a constituição da servidão aparente por meio da prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva é uso capião, né, pessoal? Falso, né? Se admite a uso capião, né, nas servidões, aparente. Então, resposta errada. C. A reunião dos prédios dominantes e servientes no domínio da mesma pessoa não é causa de extinção da servidão. Nós já vimos que é falso, porque uma das características da servidão é que ela tem que ser entre prédios diferentes, né? Então, nesse caso, como seria o mesmo dono, não existe servidão em coisa própria, né? Prédios diferentes não, prédios de donos diferentes. Então, também é falso, porque se extingue sim, é causa de extinção. D. A servidão pode pertencer a mais de um prédio. Vimos que sim, até dei exemplo lá desenhando, né? Letra E. A constituição da servidão independe do registro no cartório? Falso. A gente viu já que a constituição, em regra, né, dos direitos reais se dá mediante aí a registro no cartório, né? Então, resposta certa, letra D. Acerca dos direitos reais, julgue o item seguinte. A servidão de passagem, aquela imposta a partir de um prédio encravado sobre o prédio vizinho, garante ao prédio dominante, tornando útil o direito de acesso à via pública por nascente, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Essa afirmativa está certa ou errada, pessoal? Beber uma água enquanto vocês pensam. Errada, pessoal. A servidão nunca é imposta. A servidão é rara, só aquela exceção que a gente tratou, né? Mas a servidão, ela é combinado, é um acordo. Quando é imposto, é o quê, pessoal? É passagem forçada, direito de vizinhança. Então, portanto, a questão errada. Ela tratou da passagem forçada e não da servidão de passagem. Terceira questão. No que se refere ao direito real de servidão,
Analise os itens a seguir. 1. A servidão predial, via de regra, é automaticamente dividida em caso de divisão dos imóveis, devendo apenas posteriormente ser levada a registro? Falso. O princípio da indivisibilidade que a gente analisou, né? Ela não é automaticamente dividida. 2. Inclusive, presume-se que ela permanece, né? Salvo aquelas exceções que a gente tratou. 2. Uma das hipóteses de extinção da servidão se dá pela morte do titular do prédio serviente. Não, pessoal, a servidão é falsa. A servidão não tem a ver com... Ela não é ligada à pessoa, ao proprietário, ela é ligada ao prédio, né? Então, a gente até viu o caráter da ambulatoriedade. Falso. Ela continua lá, existente a servidão. Sendo que, inclusive, muitos autores defendem que ela tem que ser perpétua, né? 3. O dono do prédio serviente é obrigado a sofrer a imposição de maior largueza à servidão, no caso de necessidade da indústria do prédio dominante, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Resposta correta. Então, letra 3 é verdadeiro, o resto é falso. Ok? Última questão, para encerrar a aula. De acordo com o Código Civil Brasileiro, quais afirmativas sobre servidão estão corretas? 1. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que deve sempre pertencer a dono diverso. Certo, tá? Essa afirmativa está correta. 2. A servidão não aparente pode ser adquirida por uso capião. Falso. Só a servidão aparente pode ser adquirida por uso capião, desde que a não aparente não enseja posse. 3. As obras necessárias à conservação e uso da servidão devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Verdadeiro. Quem tem o bônus tem o ônus. A regra é essa. O prédio dominante tem o bônus, então é ele que, em regra, arca com o ônus, mas as partes podem combinar de forma diferente. Certo também. Certo também não. Certo, né? A primeira está certa, a segunda está errada, a terceira está certa. 4. A servidão não se presume. Na dúvida, interpreta-se contra a servidão. Verdade, né? A servidão ela tem que, inclusive, ser registrada na matrícula do imóvel para ser constituída, né? Ela não é presumida, beleza? Então, certas aí, item 1, 3 e 4. E com isso, ainda tem mais uma, calma que ainda tem mais uma, pessoal, uma pergunta bônus de certo ou errado. Dispõe o Código Civil que a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante. Grava o prédio serviente, que pertence ao dono diverso, que constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários registrada no cartório de registro de imóveis, não podendo ser removido de um lugar para outro sem a anuência do proprietário do prédio dominante. Questão quase toda certa, no final ela escorrega. Não podendo ser removido de um lugar para outro sem a anuência do prédio dominante é falso, porque o prédio serviente ele pode alterar, né, a localização, a gente já viu, as suas custas, né, se isso não prejudicar a utilidade, as vantagens do prédio dominante, beleza? Então, resposta errada por conta do finalzinho da questão. E com isso, sim, terminamos a nossa aula. Próxima aula a gente ingressa aí provavelmente no usufruto. Desejo a todos aí uma ótima semana, um grande abraço e até mais. Valeu!